Graça do Senhor, Salvador Jesus Cristo, reposa sobre cada um de vocês, meus preciosos irmãos, preciosas irmãs, e ricamente Deus te abençoe. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos aqui com a mensagem de uma Brana chamada Alma Encarcerada Hoje. A alma encarcerada hoje, essa mensagem, o irmão Brana diz aqui no parágrafo 141, ele fala assim no parágrafo 141, o mistério estava nos 7 selos. Quando esses 7 selos foram abertos, isso abriu a Bíblia inteira. Quando abriu, o irmão Brana pregou 7 selos, ele disse, abriu a Bíblia inteira. Os 7 selos, ela foi selada com 7 mistérios, a Bíblia. E nesse selo tinha o mistério inteiro dela. E era o livro da redenção, o Novo Testamento. O Novo Testamento, começando por Mateus e terminando em Apocalipse, é o livro da redenção. O Antigo Testamento, ele não é o livro da redenção, porque o sangue de animais que era oferecido em sacrifício não apagava pecado, mas cobria pecado. E o pecado permanecia, porque não era apagado, porque o sangue de animais não apagava. Então, aqueles irmãos que morreram no deserto, debaixo do sangue dos animais, eles não podiam subir ao céu, porque o pecado deles não estava apagado. Então, eles tiveram que esperar no paraíso o sangue verdadeiro vir, que é o sangue de Deus, de acordo com o Atos dos Apóstolos, eu creio que é no capítulo 20, verso 27, eu creio que é. O apóstolo Paulo disse que Deus nos comprou com seu próprio sangue. Então, o sangue de Jesus era o sangue de Deus. Esse sangue de Jesus Cristo, ele apaga pecado. É o que nós estávamos precisando. De um sangue, de uma química que apagava pecado. E a única química que Deus tinha era seu próprio sangue. Então, aí que Jesus veio e libertou os irmãos que estavam no paraíso e levou para junto dele, levou o cativo e o cativeiro, conforme está escrito na carta aos Efésios, capítulo 4. Ele levou o cativo, que era o paraíso, e ele levou o cativo, que eram os irmãos, e levou o cativeiro. Entre esses irmãos estava Abraão, estava Isaac, estava Jó, tudo ele estava esperando o sangue de Cristo vir para levar eles na presença de Deus, porque eles não podiam chegar na presença de Deus com o pecado coberto, tinha que chegar com o pecado apagado. Então o sangue de Cristo, ele apaga pecado. E ele também, o sangue de Cristo, ele é o córeo, a tinta que apaga, que tira a mancha da camisa.
uma camisa suja, com mancha, existe um cloro que no pingar dele, a gota dele, ele tira toda a mancha, desaparece com a mancha e deixa a camisa limpa. Esse é o sangue do Senhor Jesus Cristo. O irmão Branham também disse que o sangue de Jesus Cristo, ele é o mar do esquecimento. Ele é o mar do esquecimento. O sangue do Senhor Jesus Cristo. Isso o irmão encontra na mensagem por nome Olhe. Esse é o nome da mensagem, Olhe. Nessa mensagem, o irmão Branham mostra o sangue de Jesus Cristo como o mar do esquecimento, onde o nosso pecado é jogado e desaparece. Ele também mostra o sangue de Jesus Cristo como um lençol entre o céu e entre a terra. E esse lençol, estendido entre o céu e entre a terra, em Deus olhar para baixo, para a terra, ele não vê nenhum pecador. Ele vê todo mundo santo, todo mundo puro. Agora, um dia, Deus vai tirar esse lençol, vai tirar o sangue. Aí que ele vai ver a situação que está o mundo. Aí que ele vai ver. Porque na mensagem Perfeição, o irmão Branham disse que o sangue de Jesus Cristo está colocado entre o céu e a terra e Deus não vê as pessoas pecadoras. Ele fala isso para uma mulher que ele entrou para tomar uma refeição. E nesse lugar que ele foi tomar a refeição, tinha uma mulher sentada com 2 homens. E ele censurou a mulher pelo estado que ela estava vestida. E em companhia de 2 homens, o irmão Branham reprovou. E até falou que Deus devia varrer da terra um quadro daquele lá, porque a sua filha Sara com a Rebeca tinha que crescer vendo um quadro como aquele. Era terrível. Aí o irmão Branham disse, por que Deus só não varre da terra essas coisas? Aí Deus levou o irmão Branham ao lado e mostrou para o irmão Branham o pecado do irmão Branham subir no céu. E quando o pecado do irmão Branham ia chegar na presença de Deus, o sangue de Jesus Cristo, como um para-choque, cercava o sangue de Cristo, o pecado do irmão Branham, e Jesus pegava seu sangue ao lado, escrevia no livro natural do irmão Branham, seu pecado está perdoado, e jogava o livro escrito, assinado, seu pecado está perdoado, no mar do esquecimento. E o irmão Branham via que o sangue de Cristo sangrava, Jesus sangrava, quando o pecado batia nele. E o irmão Branham falando com a mulher, ele falou para a mulher, eu estava te condenando, mas Deus me mostrou que eu também sou um pecador. E ele mostrou o meu pecado subindo ao céu e o estrago que o meu pecado fazia ao chegar em Jesus. Então, ele falou para a mulher, hoje Deus olha, não vê pecado algum, também nem está vendo você, que esse estágio de nudismo, essa vida que você está levando com 2 homens, Deus não está vendo isso. Mas o dia que o sangue de Cristo for tirado, ele vai ver você como você é. Aí o juízo vai vir. Aí a mulher começou a entrar em desespero. E ali mesmo, naquele ambiente,
o Mombrana ajoelhou juntamente com ela e os dois homens, todo mundo que estava ali naquele restaurante, se ajoelharam e houve ali uma verdadeira aceitação. Houve ali. Porque o Mombrana, ele transformou aquele ambiente daquele restaurante num santuário. Então, o Mombrana também mostra o sangue de Cristo no bar do nosso coração, como uma proteção, como era em Êxodo 12, o sangue no umbar da porta, não deixando o anjo da morte entrar. Então, por não deixar o anjo da morte entrar, o primogênito, se ele era protegido com o sangue do Cordeiro. E esse sangue de Jesus Cristo, hoje ele encontra na porta do paraíso. E Satanás não pode entrar no paraíso e pegar irmão do paraíso e trazer para o centro espírita, como ele trazia no Antigo Testamento, porque o sangue de Cristo não deixa Satanás entrar no paraíso. O sangue do Senhor Jesus Cristo também está sobre nós como uma árvore que nós somos banhada com o sangue de Cristo e nós sai expingindo o sangue, conforme está escrito em Isaías 6, cantando: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da tua glória. O irmão Berna disse que nós canta aquele hino, espraigindo o sangue de Cristo. Então o sangue de Jesus Cristo, ele está na presença de Deus, ele está como um lençol, ele está como um para-raio, ele está no umbar da nossa porta, ele está como nossa vestimenta, ele está no livro da vida, assinando o nosso nome para não ser riscado. Então o sangue do Senhor Jesus Cristo ocupa vários lugares. Ele tem várias missões. Não é só de pagar os nossos pecados. Ele tem várias missões, o sangue do Senhor Jesus Cristo. Mas ele só está no Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele é sombra. E o Novo Testamento não é sombra. O Novo Testamento é a árvore da vida. O Novo Testamento. E Mateus, Lucas, Marcos, João são os 4 querubins que guardam o Atos dos Apóstolos. O Atos dos Apóstolos é o primeiro ramo que essa árvore da vida plantada no Calvário, porque ali o irmão vai ver 2 árvores. Uma árvore era a cruz, a outra árvore era Jesus. Essa árvore, cruz, era nós. E essa árvore, Jesus, que foi pendurado e crucificado, ele é aquela árvore que estava plantada dentro do jardim do Éden, que se o homem comesse, vivia eternamente. Mas se o homem comesse em pecado, ele ia viver eternamente em pecado. Por isso que Adão e Eva foi tirado do jardim para não comer do fruto da árvore da vida. Mas essa árvore da vida era Jesus, que foi plantada no Calvário. Então o Novo Testamento, ele é mais velho do que o Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento, olha aqui, eu vou ler isso aqui para o irmão, e o irmão vai anotar isso aqui. Se encontra no livro Apocalipse, livro de símbolo. É encontrado no parágrafo 49. Agora, quando foi que o livro do Apocalipse foi escrito? O irmão Bueno pergunta. Quando foi que o livro de Apocalipse foi escrito? Ele faz a pergunta. Para começar,
ele foi escrito antes da fundação do mundo. E João somente por causa do coração cheio do Espírito Santo. Vê, o livro do Apocalipse foi escrito antes da fundação do mundo. Você fala, mas João escreveu o livro. Salomão disse, não há nada novo. Você fala, isso é novo. Salomão disse na carta aos Eclesiastes, que é no capítulo 1, no verso 15, ou no capítulo 2, verso 15, não há nada novo. Você disse, isso é novo. João disse, Salomão disse, já foi escrito no século passado. Não há nada novo. Tudo que é novo já foi um dia. Está lá na carta aos Eclesiastes. Não há nada novo. Então, quando João escreveu o Apocalipse, ele já tinha sido escrito antes da fundação do mundo. Então, o Novo Testamento, aos 4 evangelhos, que são os 4 querubins, era o mesmo querubim que guardava a árvore da vida dentro do jardim do Éden. Você vê que a Bíblia fala que Deus colocou um querubim com a espada desembainhada para guardar o caminho da árvore. Então era querubim que guardava a árvore da vida lá no jardim do Éden. E esses querubins agora guardam a árvore da vida, que é Jesus, que é 4 querubins. Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, o Antigo Testamento, ele é mais novo do que o Novo Testamento. Porque o Antigo Testamento é sombra. E a sombra é primeiro do que a árvore? Ou a árvore é primeiro do que a sombra? Claro que é a árvore. A árvore é primeiro. Se não tiver árvore, não tem sombra. Porque não existe sombra se não tiver quem pai ela. Se existe sombra do elefante, tem que ter o elefante tem que ser primeiro do que a sombra. A sombra depende, ela é dependente. A árvore não depende da sombra, mas a sombra depende da árvore. Mas quando vai chegando ao entardecer, a sombra que de manhã ela se esticou, o sol tirou ela da árvore e ela ficou grande. Agora à tarde, o mesmo sol vai trazendo ela para dentro da árvore novamente. E a sombra que saiu da árvore, ela regressa para dentro da árvore. Então o Antigo Testamento entrou dentro do Novo. Dentro do Novo Testamento está embutido o Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento é sombra, agora é o entardecer, o sol está indo embora, que é Jesus, não foi ainda, mas está indo. Então ele está trazendo de volta o Antigo Testamento para dentro do Novo. Então o Antigo Testamento está embutido dentro do Novo Testamento. Por isso que o Antigo Testamento é sombra. O sábado é sombra, disse Paulo, falando isso na carta aos Colossenses. O apóstolo Paulo diz que sábado, lua nova, tudo isso era sombra, que entrou dentro de Jesus. Por isso que Jesus falou, eu sou Senhor do sábado. O Senhor não é maior? A árvore não é maior do que a sombra? Jesus disse, eu sou Senhor do sábado. Quer dizer que o sábado saía dele. E agora o sábado entrou para dentro dele, e ele disse, aquele que está cansado, venha a mim, que eu acharei descanso para a vossa alma. Porque agora o sábado estava dentro de Jesus. Então, meu precioso irmão, o Antigo Testamento está dentro do Novo. Por quê? O irmão Branham diz que o Antigo Testamento é uma asa
e o Novo Testamento é outra asa. Ali em Malaquias, capítulo 4, quando Jesus disse assim, ele vem como o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. Aí o Mambuana fala, aquela asa que ele vem trazendo salvação é o Antigo e o Novo Testamento. Aí ele disse que os dois seios do El Shaddai, Deus como El Shaddai, é o Deus que amamenta, ele tem dois seios, que ele pareceu para Abraão em Gênesis 17. Ali ele pareceu como El Shaddai. Em Gênesis 18, ele parece para Abraão como Elohim, porque Elohim é aquele que cria, é aquele criador, Elohim. Para criar em Abraão, para criar em Sara, um novo ventre, para criar em Abraão, para transformar Abraão numa nova criatura. Então ele não pode fazer isso como El Shaddai. Como El Shaddai, ele deu força. Para Abraão, ele deu transformação. Como Elohim, ele deu transformação. Então, esses dois seios do El Shaddai, Deus El Shaddai, quer dizer, Shaddai quer dizer seio. Então, é o Antigo e o Novo Testamento. Só que quando a gente lê em Cantares de Salomão, está dizendo, a minha amada tem dois seios parecendo duas torres. É o Antigo e o Novo Testamento. Aquela duas torres, aquele dois seios como duas torres, que Salomão disse em Cantares de Salomão, é o Antigo e o Novo Testamento. Então, o Antigo e o Novo Testamento, o Mombrana disse isso na mensagem obra-prima. Nessa mensagem, o Mombrana disse assim, o Antigo Testamento é como esposa e esposo. Então, a Eva, Deus criou os animais, tudo casal por casal, macho e fêmea. Mas quando ele criou Adão sozinho? Não. Ele criou também Eva. Só que a Eva estava dentro de Adão. A Eva estava dentro de Adão. Quando Adão andava no jardim do Éden, a Eva andava dentro dele. Quando ele punhava nome nos animais, a Eva estava dentro dele. Quando ele punha o nome na flor Margarida, ele punha o nome na outra flor Lírio, quem é que inspirava ele para colocar esses nomes femininos nas flores? Era Eva. A aspiração dele, que vinha para colocar nome nas flores, era de Eva que estava dentro dele. A Eva estava dentro de Adão. Depois Deus tirou uma costela de Adão e juntamente com a costela ele tira de Adão o espírito feminino que estava em Adão. Ele tira a doçura, a delicadeza que estava em Adão, que isso faz parte das mulheres, e colocou em Eva. E ele fez Eva com material que estava dentro de Adão. Estava tudo dentro de Adão. Adão era como um celeiro que carregava a mulher dentro dele. Agora, o Novo Testamento, ele puxa o Antigo Testamento para dentro dele, como Adão tinha Eva dentro dele. Agora, o Novo Testamento tem o Antigo Testamento dentro dele. Mas o Antigo Testamento não aponta para o macho? Sim, mas o Novo Testamento coloca esse macho para dentro dela. Aí nós temos que entrar em outra área de coisa mais íntima que já não dá para a gente falar, né? Mas como você é crescido, você entende o que significa o homem entrando na mulher. E para ele poder colocar vida dentro dela. Ele tem que entrar nela para colocar vida dentro dela. Então, o Antigo Testamento entrou no Novo Testamento para colocar vida no Novo Testamento. Para colocar semente no Novo Testamento. Porque nós somos filhos do Antigo e do Novo Testamento.
O Novo Testamento é a nossa mãe e o Antigo Testamento é o nosso pai. Mas para isso ele teve que entrar no Novo Testamento para colocar semente. Não é difícil entender, basta que a gente tenha um pouco de conhecimento da natureza, porque a natureza ela é a segunda Bíblia. E o apóstolo Paulo diz, pela natureza, a natureza ensina, a natureza também nos ensina, disse Paulo. A natureza também nos ensina. E o livro aos Romanos, no capítulo 1, ou capítulo 2, ali, aos Romanos, o apóstolo Paulo diz, pela natureza, nós somos inexcusáveis. Porque a natureza, ela é a segunda Bíblia. Uma Bíblia desprezada, mas é uma Bíblia que ela fala, ela ensina muito nós. Porque João Batista, ele apresentou Cristo. Ele foi o precursor que preparou o caminho para Jesus usando a segunda Bíblia. O machado está colocado na raiz da árvore. Ele tem na mão uma pá. Ele separará a semente da palha. Tudo segundo a Bíblia, tudo a natureza. E os 3 magos só chegou a Jesus em Belém porque foi guiado pela segunda Bíblia, porque a estrela, não, pela primeira Bíblia, porque o astro é a primeira Bíblia, e a natureza é a segunda Bíblia, e a terceira é essa que nós temos, com 66 livros. Essa é a terceira Bíblia, que tem a perfeição. Que Deus te abençoe, e que Deus dá para você uma boa tarde, nos braços do Senhor Jesus Cristo. Tenha saúde, tenha paz, tenha o Espírito Santo nas tuas vidas, é o que eu desejo, em nome do Senhor Jesus Cristo.